Prazo para fazer o título e resolver pendências com a Justiça Eleitoral termina nesta quarta-feira. Divulgado o balanço do dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo em Santa Catarina. Feriado do Dia do Trabalhador tem manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro pelo estado. Polícia Militar descobre plantação de super maconha no litoral norte catarinense. E veja também, fim de semana sem vitórias dos times catarinenses nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade desta segunda-feira começa com um alerta para você que quer fazer o título eleitoral ou regularizar a situação com a Justiça Eleitoral para poder votar na eleição de outubro. O prazo termina nesta quarta-feira. Informações com a repórter Rita Della Pieve. O prazo de emissão, regularização e pedido de transferência eleitoral termina nesta próxima quarta-feira. Com mais de 6 milhões de brasileiros com o título cancelado de 2018 a 2022, o resultado foi esse: grande movimento nos cartórios eleitorais. Não sei por que ele foi cancelado, não sei. Não sei se é porque a gente passou dos 70, não sei o porquê. Com toda a sinceridade, eu não sei. Muita fila e demora para quem deixou para a última hora para regularizar o título de eleitor. O sistema, que caiu mais de 3 vezes durante o dia, prejudicou o atendimento aos eleitores. Eu agendei antes, daí eu cheguei aqui, até fiquei surpreso pela demora mesmo. E ficava parando cada meia hora parava o sistema, né? Toda hora dava pane no sistema. Hoje pela manhã eu vim aqui para ser atendida. E a moça me disse que eu tinha que agendar. Eu peguei uma senha de agendamento para as 13h30 para pegar uma senha para ficar esperando ser atendida, numa fila que tem assim um tanto de gente. Não funciona a plataforma do título eleitoral, eu não consegui regularizar pelo site. Para evitar filas e espera, todos os atendimentos presenciais devem ser agendados pelo site da Justiça Eleitoral, no endereço tse.jus.br. Todas as operações que são feitas aqui no atendimento presencial também podem ser feitas pelo atendimento online no site do TRE de Santa Catarina. Se a pessoa não conseguir fazer a operação que ela quiser, né, lá pela internet, aí é que ela deve se dirigir ao cartório eleitoral. Para falar deste assunto, Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Independentemente dessa situação, desses problemas todos que estão acontecendo, gente que deixa para a última hora, o importante é participar do processo eleitoral, é votar em outubro, não é? Eu te pergunto, Rodrigo, e pergunto para o nosso telespectador. Você abre mão do 13º salário? Você abre mão de férias remuneradas? Você abre mão do fundo de garantia por tempo de serviço? Pois é, são todos direitos. Votar e ser votado também. E o melhor ainda, votando e sendo votado, você consegue dar rumos pelas próprias mãos. Você pode mudar quadros, cenários. Votar no seu candidato a presidente da República, ao seu candidato a governador, ao seu candidato a deputado estadual ou federal, ou candidato ao senador. Esta é a relevância do voto. Você poder mudar destinos, você conseguir mudar histórias. A sua história, a nossa história. Porque está aí a emanação do direito democrático. Você decide coletivamente o seu próprio futuro. Por que tem tanta gente que abre mão e não vai regularizar a situação do título até o dia 4, a quarta-feira? Porque acha que eleição não é para isso, que político é tudo farinha do mesmo saco, que não servem para nada. Errado. Até porque muita gente que não é o político tradicional entrou recentemente na vida política e deu bons resultados, como deram errado alguns outros. Mas isso não é o essencial. O essencial é renovar, oxigenar. Depende do seu voto. E sobre aquele telespectador ali que diz que tem mais de 70 anos, estava com problema do título, aconteceu a partir de 2016. Naquele ano, foi feito um recadastramento eleitoral no Brasil. Muita gente não foi nesse recadastramento. Já não conseguiu votar em 2016. Aí não votou em 2018 e 2020, evidentemente que o título é cancelado. E até isto tem prazo no dia 4. Você regularizar a situação das últimas 3 eleições, seja a multa ou seja a atualização do título.
Você tem algum parente morando no exterior? Pois é, ele quer votar para presidente em outubro, também tem que regularizar o título até o dia 4. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, foi retirado do canteiro às margens da Via Expressa Continental, a BR-282, na tarde de hoje, o ônibus que levou parte da torcida feminina do Avaí para o jogo de ontem contra o Internacional de Porto Alegre e que tombou na rodovia. Foram 3 horas de operação para a retirada do ônibus do local. O veículo foi levado para um pátio privado em Barreiros, São José, para a perícia. O acidente ocorreu durante a madrugada, quando o motorista ia para São José, depois de ter deixado integrantes da torcida apaixonadas em Florianópolis. De acordo com a Guarda Municipal da capital, o veículo tombou depois de ter saído da pista. Este era o último trecho da viagem que havia sido realizada até o Rio Grande do Sul, onde o Avaí jogou contra o Internacional pela Série A do Campeonato Brasileiro. Somente o motorista estava dentro do ônibus no momento do acidente e não teve ferimentos. O tráfego foi intenso durante toda a manhã no sentido Florianópolis. E socorristas do Arcanjo 03, o helicóptero do Corpo de Bombeiros, fizeram o transporte de um órgão captado em Itajaí para Blumenau. A rapidez no transporte é um dos fatores que fazem de Santa Catarina referência nacional em transplante de órgãos. A aeronave dos bombeiros fez o transporte de um coração captado de um doador no Hospital Marieta Konder-Bornhausen, em Itajaí, juntamente com a equipe de captação, até o Hospital Santa Isabel de Blumenau. A equipe de captação e o órgão foram levados para o centro cirúrgico, onde um paciente aguardava para receber o coração. Vale registrar que a rapidez no transporte foi essencial, já que o coração é um dos órgãos com o menor tempo entre a retirada do doador e o transplante no receptor, chamado tempo de isquemia. 4 horas, no máximo. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou o balanço do dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo em Santa Catarina. De acordo com o balanço, foram aplicadas neste sábado 115.819 doses da vacina contra a gripe para os grupos prioritários e 45.614 doses contra o sarampo. O dia D levou a cobertura vacinal na campanha para 27,7% no caso da gripe. Para o sarampo, a cobertura está em 9,96% para crianças e 34,22% para profissionais de saúde. Quem não tomou a vacina no dia D e pertence aos grupos prioritários da gripe e do sarampo pode ir aos postos de saúde para receber a vacina. A campanha segue até o dia 3 de junho. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta segunda-feira. Quem traz as informações para a gente é a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band desta segunda-feira. 7 pessoas morrem em acidente com um ônibus no Paraná. Caminhoneiro que provocou o acidente foge e é preso. O efeito devastador da pandemia na alfabetização dispara número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Dia das Mães movimenta o comércio e shoppings esperam um crescimento de quase 20%. E nos 200 anos da independência, a artista Eduardo Obra homenageia os trabalhadores do Brasil. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20, te espero. O feriado do Dia do Trabalhador foi marcado por protestos em cidades de Santa Catarina. Aqui na capital houve atos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Na região central de Florianópolis, manifestantes vestidos com colete vermelho levaram cartaz e discursaram em cima de um trio elétrico reivindicando mudanças no governo federal. De acordo com a organização da manifestação, cerca de 1.000 pessoas participaram dos protestos em defesa dos direitos, da democracia, da vida e pelo fim do governo Bolsonaro. Na Avenida Beira-Mar Norte, também em Florianópolis, manifestantes pró-governo se concentraram no Trapiche e caminharam pelos canteiros da via. Além do verde e amarelo nas roupas, manifestantes seguraram bandeiras do Brasil e placas que pediam o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O protesto foi organizado pelos movimentos Vem Pra Direita Floripa e B38. Todos os dias, mais de 60 mulheres conseguem na justiça o direito de se afastar dos companheiros por causa de agressões ou de ameaças. A partir de hoje, esse processo pode se tornar mais prático. O passo inicial para pedir uma medida protetiva de urgência pode agora ser feito online. Jusceia é mais uma vítima de violência doméstica. Não virou estatística porque conseguiu sobreviver às agressões. Há 9 anos, ela deu um basta no sofrimento. Nesse dia ele chegou na minha casa, estava com uma faca na cintura, né? Ele foi pronto para me matar.
Daí eu estava descosta e não consegui porque eu estava com mais pessoas na casa. Eu achei melhor não continuar, né, por causa da minha vida, né, enfim. Para tentar seguir a vida, ela conta com a medida protetiva, um meio para manter o agressor distante dela e da filha. Assim, entre aspas, né, sentir seguro a gente não sente, né, mas já, querendo ou não, já é um meio de... a gente fica mais, assim, né, menos medo, né, no caso, né. Jandira também tem medida protetiva. Durante 19 anos, ela viveu um relacionamento abusivo. Há 5, rompeu o ciclo de violência e todos os dias tenta retomar a vida. A partir do momento que a gente tem essa medida protetiva, a gente consegue ter um pouco mais de paz na consciência, um pouco de tranquilidade, que eu não deixei as coisas continuar a virar bola de neve. Só nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 6.000 medidas protetivas foram concedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E para agilizar esse processo e ampliar o acesso das mulheres, um novo serviço já está disponível. É o pedido de medida protetiva de urgência online pela Delegacia Virtual da Polícia Civil. A mulher acessa a delegacia pela internet, registra o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva de urgência e não precisa ir até uma delegacia. Para a presidente do Instituto Ressignificar, esse é mais um passo importante para romper os ciclos de violência doméstica. A gente sabe as dificuldades dessa mulher se locomover muitas vezes, né? Por conta dos filhos em casa ou dificuldade financeira. Então, tudo que estiver facilitando para que ela possa fazer o pedido ali via internet, eu acho muito importante. É claro que precisamos sempre desburocratizar toda essa parte, né, onde ela vai entrar, fazer o pedido, e também salientar que é só o pedido, depois tem a juíza que vai indeferir ou deferir essa medida protetiva, de acordo com o boletim de ocorrência que essa mulher relata ali também. Esse boletim de ocorrência pedindo essa medida protetiva online, eu acho que vai ser um grande avanço para nós mulheres catarinenses. Além da medida protetiva, as vítimas precisam lidar com medos e inseguranças. Só com uma rede de apoio, elas vão conseguir seguir em frente. O machucado, ele sara, mas todo o estrago que é feito dentro da nossa autoestima, do nosso autocuidado, dentro da gente, ele fica. Os órgãos competentes estão dando razão para o que elas estão falando, para o que elas estão relatando ali, e não estão sendo mais alvos de julgamentos. Roberto Azevedo, medida protetiva é importante, seja ela presencial ou online, agora que é um avanço, não é? Agora, ela não é garantia total contra as agressões, contra as ameaças desses que se dizem companheiros, mas não passam de agressores, não é? É verdade. É aquela coisa do sentimento de perda exacerbado. E um sentimento nocivo, criminoso. Evidentemente que a sociedade e a estrutura estatal brasileira tem que dar mais garantia para essas mulheres. Viram nesta reportagem? Nenhuma delas quis deixar de mostrar o rosto. Foram lá, de cara para a câmera, para explicar situações delicadíssimas pelas quais passaram. Muitas com ameaça de morte, faca na cintura, agressões, ameaças constantes que agora são feitas diretamente no WhatsApp. Os safados não têm nem medo de botar a voz deles lá para servir como prova. Vão até o fim. São machões, são grandes homens, são nada. São uns porcarias. São exatamente isso, uns porcarias. Só que quando eles colocam em risco a vida da companheira e também dos filhos delas, eles estão colocando a sociedade em xeque. O que temos que fazer com esses indivíduos? Já que a medida protetiva é o primeiro passo e não é definitivo, o que fazer mais? É monitorar, começar a dar penas onde se coloque a tal do tornozeleira eletrônica nesses caras, para ir saber onde é que eles andam, o que eles andam fazendo. E também tem outro tipo de dilapidação que não apareceu na reportagem, mas que existe com frequência, é a do patrimônio. Vai lá, tenta destruir a casa, tenta colocar fogo na casa, em carro, tenta atrapalhar a vida da companheira que não quer mais ficar com um cara agressivo, um cara nocivo para a sociedade e tóxico para a família. Vamos ter que melhorar o sistema. É bom, é excelente o passo de ter dado a condição de fazer o registro online, mas não é tudo. A gente tem que educar também as nossas crianças, que um dia vão ser adultos, para não cometerem estes erros. Erros seguidos que a história não conseguiu apagar. E olha que, infelizmente, Santa Catarina está muito bem nesta estatística negativa de agressores e ameaçadores.
Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Militar descobriu uma plantação de skunk, a super maconha, em Penha, litoral norte do estado. Uma pessoa foi presa. Os policiais foram até uma casa no bairro Nossa Senhora de Fátima. No local, a polícia encontrou uma tenda com 66 mudas de skunk e uma estufa com 81 plantas maiores da droga, também chamada de super maconha. Também foram apreendidos maconha, cocaína, crack, 2 balanças de precisão, uma faca e dinheiro. Um homem que estava na residência foi preso e levado para a delegacia. O skunk é chamado de super maconha por ter uma concentração da substância psicoativa entre 15% e 30%, enquanto na maconha o percentual é entre 2% e 4%. A safra da tainha começou neste domingo em Santa Catarina e para celebrar a cultura local e marcar a abertura oficial da temporada de pesca, uma missa foi realizada na praia do Moçambique, leste da ilha, em Florianópolis. O período de pesca vai até o dia 31 de julho e a expectativa é positiva. A temporada é uma tradição cultural no nosso litoral catarinense. No ano passado foram capturadas 217 mil tainhas. Neste ano, a expectativa é ultrapassar a marca de mais de 300 mil, o equivalente a 400 toneladas de tainhas capturadas. O ciclone extratropical segue em atuação no sul do país. O resultado é muita instabilidade, a exemplo de hoje, também para esta terça-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo. A terça-feira vai seguir com instabilidade e chuva moderada a forte em Santa Catarina. Os totais acumulados devem passar de 50 a 60 milímetros em boa parte do estado, com atenção especial para o Planalto Sul, Grande Florianópolis e Litoral Sul. Nessas regiões, os valores podem ficar acima de 100 milímetros. As temperaturas vão estar baixas devido à cobertura de nuvens. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 23. Em Lages, 10 graus de mínima e 13 de máxima. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 17 graus. Atenção contribuintes catarinenses, termina no fim deste mês, dia 31 de maio, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022, ano base 2021. Até esta segunda-feira, a Receita Federal recebeu em Santa Catarina 943.100 declarações, de um total esperado de 1.580.000 documentos. Em todo o país, já foram entregues mais de 18.300.000 declarações. O prazo, inicialmente previsto para 29 de abril, foi prorrogado então até o dia 31 de maio pela Receita Federal. Quem não entregar a declaração no prazo vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74 e que pode chegar a até 20% do imposto devido. Hora das informações do esporte. A gente começa com a Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí foi a Porto Alegre e segurou um empate diante do Internacional. Confira. A trave impediu que logo cedo o Inter abrisse o placar quando o Maurício encostou na bola de barriga. Mas seria uma noite difícil para tirar o 0 do placar no Beira-Rio. Mas não foi por falta de tentativas de Eduardo Barroca que o Avaí ficou no empate com o Internacional. Isso porque no segundo tempo ele colocou diversos jogadores, entre eles William Potker e Jean-Pierre. Os dois fizeram a sua estreia com a camisa do time catarinense. O meia entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar do volante já amarelado Bruno Silva. O atacante entrou mais tarde, aos 33 minutos, no lugar de Bissoli. O time catarinense viu na segunda etapa o Inter perder diversas chances de gol. Alexandre Alemão teve a oportunidade mais clara, mas na hora de chutar foi forte demais. Wanderson parou no goleiro Douglas Friedrich. O mesmo atacante, em outra chance, parou na rede, do lado de fora. Quem garantiu o 0 no placar foi o goleiro do Avaí. Pela Série B, a Chapecoense enfrentou o Cruzeiro e o time do Oeste queria a primeira vitória dentro de casa, mas não foi dessa vez não. A Chapecoense recebeu o Cruzeiro na Arena Condá e além de defender a invencibilidade na Série B, o Verdão buscava a primeira vitória diante do torcedor. Mas quando a bola rolou, o time de Gilson Kleina viu a Raposa dominar a primeira etapa, porém sem criar chances claras de gol. A rede balançou mesmo só na etapa final. O Cruzeiro pressionou a Chape do começo ao fim do segundo tempo. Já, Edu, Zé Ivaldo, Neto Moura e Bidu tentaram, mas a bola não entrava. Até que de tanto insistir,
Giovani pegou o rebote e fez o primeiro para o Cruzeiro. E quase no fim do jogo, o artilheiro da Raposa, o Edu, fechou o placar. Final de jogo, Chapecoense 0, Cruzeiro 2. O Brusque foi a Campinas, interior de São Paulo, e voltou com a terceira derrota fora de casa. O time catarinense ainda não venceu fora do Augusto Bauer. O Brusque foi ao Moisés Lucarelli, em Campinas, com o objetivo de quebrar o tabu de resultados negativos longe de casa. Mas a Ponte Preta não teve dó da equipe quadricolor e venceu por 2-0. Com 15 minutos do primeiro tempo, Norberto acertou lindo chute de fora da área e abriu o placar para a Macaca. Aos 21 da etapa complementar, Luca aproveitou o rebote após a cabeçada e estufou as redes de Juan Carneiro, dando números finais à partida. O Brusque ocupa a 10ª colocação da Série B com 6 pontos ganhos e retorna a campo na quinta-feira contra a Chapecoense no estádio Augusto Bauer. O Criciúma empatou em casa com o Novo Horizontino. Veja os gols. A missão do Criciúma nessa rodada era se recuperar do revés da última partida. E o Tigre contou com o apoio do torcedor no Heriberto Wilson contra o Novo Horizontino. Querendo fazer jus ao mando de campo, o Carvoeiro dominou a primeira etapa, porém não conseguiu balançar as redes. Na volta do intervalo, os dois times queriam abrir o placar e o Criciúma precisou de menos de 5 minutos de jogo para fazer a alegria da torcida. Zé Marcos, de cabeça, abriu o marcador. Criciúma tentou ampliar a vantagem, mas não foi eficiente e ainda viu o atacante Thiago Marques ser expulso. Com um a mais em campo, o Novo Horizontino conseguiu chegar ao gol de empate. Lucas Tocantins deixou tudo igual no Heriberto Wilson. Na Série C, o fim de semana não foi bom para o Figueirense. O time foi derrotado dentro de casa pelo Mirassol. Domingão, sol, feriado do Dia do Trabalho e nada melhor que ver o time em campo. Torcedor alvinegro tinha essa programação. Ainda por cima, o ídolo do clube, o goleiro Wilson, comemorou 335 jogos com a camisa alvinegra. Torcedor alvinegro ainda viu o ídolo mostrar por que é ídolo. Wilson fez essa defesaça cara a cara com Daniel, salvando o alvinegro pelo menos por enquanto. O primeiro chute ao gol do Figueira foi só aos 33 minutos. John Clay tentou de fora da área, mas parou em Jefferson. Já o Mirassol, dessa vez, não deu chances para o Wilson. Paulinho caprichou no chute e abriu o placar no Orlando Scarpelli. Na segunda etapa, Júnior Rocha mudou a equipe, Bassani no lugar de John Clay. O sangue novo pareceu ter surtido efeito. Atrás do placar, o Figueira voltou querendo mais o jogo. Chegou algumas vezes na área, mas não conseguiu furar a zaga do time paulista. E se deu certo a mudança no Figueira, no Mirassol ela foi precisa. Ricardo Catalá colocou Christian no lugar de Gleison. E no contra-ataque, o camisa 17 acertou esse chutaço e ampliou a vantagem para o Mirassol. Figueirense não fez o dever de casa e conheceu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. O alvinegro continua com 5 pontos somados e agora na próxima rodada joga fora de casa contra o Atlético Cearense e precisa da vitória para voltar ao G8. Foi vergonhoso, né? A atuação nossa anímica, assim, muito mal, pouco competitivo. Está definida a data de inauguração do maior complexo de turismo religioso de Santa Catarina. A estrutura fica em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. Situado em Ituporanga, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor será ecumênico e deve atrair milhares de fiéis de todo o país. A partir do dia 16 de julho estará aberto para visitação. A programação da abertura oficial ainda está sendo definida. Composto por diversos símbolos religiosos, o santuário foi construído em homenagem à Santa Padroeira dos Enfermos e também como uma forma de unir as religiões por meio do ecumenismo. No local há um monumento em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, uma cruz representando a devoção a Jesus Cristo e um terço suspenso como forma de representar o poder da oração. A estátua da Nossa Senhora de Lourdes com a base chega a 40 metros de altura. A cruz panorâmica tem 50 metros e é a primeira do mundo que permite que os visitantes possam caminhar dentro dela. E o terço suspenso é o maior do mundo e possui 40 metros de altura. Além disso, o santuário contará ainda com uma escada com aproximadamente 50 degraus para que os fiéis possam fazer as peregrinações. Haverá também estátuas com 12 discípulos escolhidos por Jesus, uma gruta com o encontro de Boa Samaritana e Jesus Cristo, velário e uma ampla praça de alimentação.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar a ponte, a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.